Bom dia, meus irmãos. Saúde, paz e graça a todos. Sejam bem-vindos ao canal Profetas do Último Século. E você merece aplausos, sim, por confiar no nosso trabalho, por fazer parte desse canal. Sejam bem-vindos. Puxe uma cadeira e sente-se. E vamos hoje ao capítulo 20 do livro do Apocalipse. Amém. Capítulo 20, então, do livro do Apocalipse. Vamos fazer a leitura. Estamos aqui com o nosso material já. Amém. Título do capítulo 20 diz assim: Satanás é amarrado por 1000 anos, os fiéis reinam com Cristo. Diz assim o texto: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre o abismo, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Versículo 4: E vi tronos brancos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na sua testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém. Neste capítulo do Apocalipse, tem 3 eventos importantes aparecem aqui. Primeiro, a prisão de Satanás por 1000 anos. Segundo, o reino milenial, enquanto Satanás está preso. Terceiro evento, o juízo final de todos os mortos ímpios. Amém? Neste capítulo, nós temos a vitória completa do bem contra o mal e a consumação completa, amém, do bem contra o mal. Aqui acontece 15 eventos importantes para estudar, amém? Primeiro, desce um anjo do céu com uma grande cadeia na mão. Segundo, ele prende o dragão, a antiga serpente, que é Satanás, por 1000 anos. Terceiro, ele lança no abismo e sela o abismo por 1000 anos. Quarto, Satanás é solto e sai para enganar as nações. Quinto, Satanás sairá então a enganar as nações. Sexto, a gente vê uma multidão então que sobe pela largura da terra. Estes são aqueles que foram enganados por Satanás, amém? 7, desce fogo do céu e os devora. 8, o diabo é lançado no lago de fogo e enxofre, aonde está já a primeira besta e o falso profeta. 9,
Vi um grande trono branco, 10 eventos. 10º evento diz assim: João, os mortos grandes e pequenos. João vê os mortos grandes e pequenos. 11º evento: e abriram-se livros, e abriram-se outro livro, que é o livro da vida. 12º evento: o mar e os mortos, o mar e o inferno dão os mortos que nele havia. Amém. 13º evento: a morte e o inferno dão os mortos que nele havia. Só para não confundir aqui, 12º, o mar dá os seus mortos que nele havia. E no 13º, então, o inferno dá os seus mortos e a morte. Amém? 4º, a morte e o inferno são lançados no lago de fogo e enxofre. 5º evento: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Acaba-se aqui, então, todo o levante contra Deus, do mal contra Deus, de Satanás contra Deus. Acaba no capítulo 20. Amém? Então, no capítulo 12 do livro do Apocalipse, a gente vê o levante do dragão. No capítulo 13, a gente vê o levante de seus emissários, ou seja, o anticristo e o falso profeta se levantando sobre a terra. No capítulo 17, a gente vê a grande meretriz, a prostituta, que é a sede dessa instituição religiosa que é Roma. No capítulo 12, 13 e 17 é a ascensão. No capítulo 18 a gente começa a ver a queda, então, do sistema político e religioso, que é a meretriz. No capítulo 19, a derrota das duas bestas, o anticristo e o falso profeta. E no capítulo 20, a derrota do dragão, que é Satanás, a antiga serpente. Amém? Isso acontece, então, na sequência de todos os capítulos do livro do Apocalipse. Amém? Muito bem, continuando então no verso 1, fala então, né, esse anjo, é certo que ele é Miguel, é o arcanjo Miguel, né? Ele é sempre citado nas escrituras em conexão com a guerra, e também aquele que se levanta em defesa do povo de Deus, do povo de Israel. Daniel falou muito sobre esse anjo, né? Miguel, ele traz a chave do abismo e ele tem a missão, então, de prender Satanás por 1000 anos. Esse abismo não deve ser entendido como o Hades e o Seol. São um lugar de aprisionamento de pessoas, de pessoas, de humanos, desencarnados, de humanos desencarnados. Então, o Hades e o Seol não deve ser entendido, então, como um aprisionamento de pessoas, de seres humanos desencarnados, pessoas que morreram. O Hades é grego e o Seol é hebraico. Se trata do mesmo lugar, com o mesmo significado, em duas culturas. Esse abismo pode ser interpretado como o mais profundo do abismo, o lugar do Hades, amém? Ou seja, o Tártaro. O Tártaro é o mais profundo do abismo do Hades, amém? Esse abismo é um lugar onde Satanás ficará preso, então, temporariamente por 1000 anos. A palavra Hades pode ser dividida em duas partes. A primeira parte significando não ou sem,
E a segunda parte significa visível ou conhecido. Então, não visível, não conhecido. Isso que significa, então, a palavra Hades. Amém? Hades, então, significando sem visão, sem notícias, um lugar escondido, então. Referência está em Lucas 16, verso 19 a 31. Não é certo a gente pensar, então, que Satanás vai ficar preso junto com as pessoas, com os mortos, porque ainda não é a condenação final no lago de fogo e enxofre. Isso vai acontecer com todos os perdidos, né? Todos os demônios, todos aqueles que seguiram Satanás, os anjos caídos, estarão lá na Geena, então, o lago de fogo e enxofre. Amém? Então Satanás vai ficar preso lá no Tártaro, no lugar mais profundo, então, do Hades. Isso que significa, então, o abismo. O lugar mais profundo do Hades é o Tártaro, então, da onde se não se tem notícia, não se conhece, não se vê. Isso que significa, então, o abismo. O mais profundo do abismo é o Tártaro. É o lugar mais profundo do abismo do Hades, então. Enquanto ocorre, então, o reino milenial de Cristo, que é um reino de paz, porque Jesus é o príncipe da paz, o reino milenial é aqui, na nossa dimensão física, e Satanás vai estar preso numa dimensão espiritual. Amém? O verso 1, 2 e 3 são literais, isso é literal. Amém? O verso 3 diz que o anjo coloca um selo, então, sobre o abismo. Fala de autoridade de Deus e da sua ordem, ou seja, que não pode ser quebrada. Amém? O verso 4, três coisas acontecem, então, neste verso. Vi tronos e assentados sobre eles 24 anciãos, que eu já expliquei que são 12 personalidades do Antigo Testamento e 12 apóstolos do Novo Testamento, amém? Já estudamos isso em outro capítulo. Primeiro, três coisas acontecem no versículo 4, então. Vi tronos e assentados sobre eles 24 anciãos. Segunda coisa, vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. E o capítulo de 6 a 9 são os mártires, então, da grande tribulação. Amém? Que está lá no capítulo 6 do livro do Apocalipse, verso 9. E o terceiro evento que acontece, então, no verso 4. E viveram e reinarão com Cristo por 1000 anos. Os que reinarão com Cristo são os que fazem parte, então, da primeira ressurreição. Essas três coisas, então, é o que fala ali no verso 4 do capítulo 20. Amém? Reinarão com Cristo, então, é os que fazem parte da primeira ressurreição. No reino milenial, nós vamos ter Cristo reinando com os anjos e a igreja, aqueles que morreram, então, durante a perseguição do anticristo. Amém? No verso 5 fala, então, da segunda ressurreição dos mortos, que ressuscitarão para serem julgados e lançados, então, no lago de fogo e enxofre. Amém? O verso 6 fala, então, bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, e reinarão com Cristo por 1000 anos. Isso é literal. Amém? O versículo 6, então, o que fala é ali no capítulo 20, no verso 6, é literal. Amém? Paramos, então, no versículo 6,
Vamos ler do versículo 7 em diante para dar prosseguimento, amém? Diz assim: Satanás é solto depois e vencido para sempre. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, e para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos, a cidade amada, ou seja, Jerusalém. Amém? Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo e os que enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Amém? Verso 11 diz assim: o juízo final. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado então no lago de fogo. Amém. Então, paramos no verso 6. Verso 7, então, e 8, na narrativa, já se passaram os 1000 anos e Satanás foi solto de novo, então, amém? E sai para, então, enganar as nações nos 4 cantos da terra e para batalhar. A batalha de Gog e Magog, como areia do mar, contra Israel. Amém? O verso 9 fala que a batalha será contra a cidade santa, amém? E amada, ou seja, Jerusalém. Explicar então. E aí então diz que desce fogo do céu e os devorou, amém? No instante, ou seja, que Satanás e eu quero esclarecer uma linha da teologia aqui, que diz que a batalha do Armagedon é uma e essa batalha de Gog e Magog é outra. Ao meu ver, há um equívoco aqui. Primeiro, a batalha do Armagedon diz que o anticristo reúne todas as nações para batalhar contra o povo santo, ou seja, contra Israel. E é nesse contexto aqui, nesse momento, que Jesus desce do céu e com a espada da sua boca, então desce fogo e devora essas nações. Então, ao meu ver, é uma batalha só. Por que eu penso isso? Porque essa batalha será a Terceira Guerra Mundial, onde haverá armas atômicas, ogivas nucleares, será a guerra nuclear. Então, pelo poder de destruição dessas armas nucleares, não haverá então como haver duas batalhas, pelo poder de destruição dessas armas, então, que será usada na Terceira Guerra Mundial. E é nesse momento, então, quando Israel estiver cercada por todas as nações e pelo anticristo, é neste contexto, então, que Jesus aparece, desce do céu, e diz que fogo devora, então, o anticristo e os seus exércitos.
E por que agora aqui então aparece uma segunda batalha chamada de Gog e Magog? Ao meu ver, essa batalha de Gog e Magog, ela é uma batalha relatada no Antigo Testamento, por isso que ela aparece como a batalha de Gog e Magog. E a batalha do Armagedon aparece no livro do Apocalipse, que já é o Novo Testamento. Então, por isso que aparece a mesma batalha com dois nomes. Uma na interpretação do Antigo Testamento e a batalha do Armagedon, aparece na interpretação do Novo Testamento. Então, amém? Esse é o meu ver aqui, porque não há como imaginar duas guerras nucleares. Amém? Porque não sobraria nada. Amém? Pelo poder de destruição das armas que existe hoje, armas biológicas, armas químicas e armas de destruição em massa e ogivas nucleares. Uma ogiva nuclear hoje tem poder de destruição para destruir a cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil. Amém? Então não haveria como ocorrer duas batalhas. Amém? Mas então a linha de interpretação diz que a batalha do Armagedon é uma, a batalha de Gog e Magog lá no Antigo Testamento é uma, na linha teológica da maioria dos teólogos, eles entendem assim, então, que a batalha de Gog e Magog lá do Antigo Testamento é uma e a batalha do Armagedon do Novo Testamento é outra. Então essas são as duas linhas teológicas. Alguns teólogos defendem, como eu, que é uma batalha só, e na segunda linha, então, da teologia, outros teólogos defendem que são duas batalhas. Você fica à vontade, então, para escolher a sua linha de teologia. Amém? Paramos no verso 9, verso 10 diz assim, fala que o diabo é lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta, ou seja, a besta, que é o anticristo e o falso profeta, então, serão atormentados para todo sempre, isso que fala o verso 10. Verso 11, fala do juízo final, desce fogo do céu, e um grande trono branco, que é o trono de Deus, e quem está sentado sobre o trono é o próprio Deus, amém, isso que fala o verso 11. O branco, então, fala da justiça, ou seja, da justiça de Deus, e é a cor da igreja também. Amém? É a justiça, então. E de cuja presença fugiu o céu e a terra. Isso é literal também, fala no verso 11. Porque Jesus diz, então, que o céu se enrolará como um tapete. Então, a potência do céu serão abaladas lá no capítulo 24 do livro segundo escreveu Mateus, capítulo 24, lá Jesus fala da sua volta, então, e que a potência do céu será abalada. E aqui diz, então, no verso 11, que então os céus, de cuja presença fugiu céu e terra, isso é literal, então. E no capítulo 24 de Mateus confirma, então, isso, que esse verso 11 é literal. Verso 12 fala dos mortos, grandes e pequenos. Fala então da segunda ressurreição. Todos os mortos foram julgados, então foram abertos livros e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e foram julgados segundo as suas obras. Amém? Desculpa, irmãos. Aqui então é a segunda ressurreição, onde todos os mortos ímpios, grandes e pequenos, então eles ressuscitam para o último julgamento também. E aqueles que não foram achados escritos então no livro da vida, eles foram lançados no lago de fogo e enxofre, amém? Isso que fala então no verso 13. E a morte e o inferno e os mortos que neles haviam, amém? Então, para o cristianismo, a morte ela é um estado
não é um anjo, como há na cultura, em certas culturas aí. Alguns têm a morte como um anjo, o anjo da morte. Mas a morte não é uma pessoa, a morte para os cristãos é um estado físico, amém? É uma outra dimensão. Amém? Verso 13. Sobre o verso 13 ali, sobre o estado da morte e o inferno, eu vou fazer um outro vídeo explicando melhor esse estado de morte, amém? E vou colocar aqui então no canal para os irmãos entenderem melhor. Verso 14 fala que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Como entender isso? Será que está falando de um lugar geográfico? Que é um lugar que foi lançado sobre outro lugar? Não é isso. Isso é uma metáfora. Os habitantes da morte e do inferno foram lançados no lago de fogo. Ou seja, os que estavam no poder da morte e no poder do inferno foram lançados no lago de fogo. Fala então da aniquilação da morte do inferno e do poder da morte do inferno. Então, amém? A morte é o último inimigo a ser vencido. A referência está lá em 1 Coríntios 15, verso 26. E o último versículo, então, desse capítulo, que é o versículo 15, é confirmado, então, neste verso 15, que o lago de fogo é a aniquilação final, então, de todos os perdidos, todos os anjos caídos, da besta, o anticristo e o falso profeta, amém? E da morte do inferno. O juízo aqui de Deus, então, é completo, então, sobre a primeira besta, que é o anticristo, sobre o falso profeta, sobre todos os ímpios, sobre os anjos caídos, sobre Satanás. Então, aqui é o juízo final e completo de Deus. Amém? Sobre todos esses reinos, então. E só então permanecerá o reino de Deus, o reino de Cristo. Amém? Termina aqui, então, o capítulo 20 do livro do Apocalipse. Amém? Lembrando você que estamos para começar uma nova fase no canal. Ao terminarmos, então, o estudo do livro do Apocalipse, começará uma nova fase do canal Profetas do Último Século, onde traremos novos estudos, então, onde traremos novos estudos, novos vídeos sobre temas da teologia. Eu estava procurando estar aqui. Vídeos como arianismo, sobre Lúcifer, judaísmo, a reforma protestante, quem foi Flávio Josépo, amém? E ainda outros, amém? Gnosticismo, sobre esses temas, então, da teologia, e alguns temas até polêmicos, como o tema dos dinossauros, como o tema dos alienígenas. Veremos então se as escrituras falam alguma coisa sobre esses temas. Amém? Então quero convidar você a participar então deste estudo do livro do Apocalipse. Amém? Então inscreva-se no canal, curta os vídeos, compartilhe, dê um like, que isso ajuda bastante o canal. E então até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir, o quiser. Em nome de Jesus.
Fique com Deus. Até um próximo vídeo. Amém?